Ah, tá bom então. Então vamos lá. Bom, primeiro, o nosso tema de hoje é sobre trabalho e transformação das paisagens. Ou seja, como é que eu tiro isso aqui, meu Deus? Isso. Vamos lá. O tema de hoje é trabalho e a transformação das paisagens. Esse capítulo, as páginas, esse estudo, você vai encontrar lá no módulo 4, no capítulo 7, das páginas 326 até 333. Esse capítulo, esse módulo, nós devemos dividir em 2 ou 3 partes. Então nós vamos ficar um pouquinho nesse módulo aí porque ele é bem importante. Provavelmente a nossa prova vai ser toda esse capítulo 7, nossa prova de agora. Então nós vamos ficar andando bastante sobre ele, tá bom? E é importante a gente entender essas transformações. Vamos lá. Primeiro, vocês lembram o que é trabalho? Quem lembra o que é trabalho para geografia? Quem lembra? Vamos lá. Ninguém? Vamos lá? Trabalho é algo que eu executo, que eu exerço para realizar alguma função, para eu sobreviver, por exemplo, por algum motivo. Por exemplo, trabalho. Eu tenho a necessidade de me alimentar. Então, alguém vai realizar o trabalho de cultivar esse alimento, o arroz, o feijão, e qualquer outra coisa. Então, trabalho é aquilo que eu realizo, que o ser humano realiza para poder suprir algum tipo de necessidade. E através do trabalho, eu realizo o trabalho através da técnica. O que é a técnica? A técnica é a forma, a técnica é a tecnologia no qual eu faço esse trabalho. E a técnica, durante os anos, ela vai o quê? Ela vai se desenvolvendo. Por exemplo, se lá no passado, para me cultivar, eu tinha que arar a terra com gado, com boi, com tração animal, ou até mesmo a pessoa tinha que ir com a enxada lá, cavar, cavucar e remover, a pessoa tinha lá que plantar. Agora não, agora eu tenho máquinas que fazem isso muito mais rápido, com uma produtividade muito maior. Então o trabalho continua o mesmo, que é o trabalho de cultivar. Porém, a técnica mudou totalmente. Então, a técnica é a tecnologia. Outro exemplo aqui nosso, a gente aqui nosso, dando aula. Antigamente existia a necessidade de educação, então tinha os professores para realizar esse trabalho e educar a população. Agora, e eles faziam com tipo de técnica, ia no quadro negro, pegava mapa e mostrava e tudo mais. Hoje, ainda essa necessidade existe ainda, mas a técnica mudou. Agora nós estamos dando aula o quê? Online, tem um vídeo, tem uma foto, ou seja, tudo mudou. Ou seja, o trabalho continua o mesmo, mas a técnica ela vai sempre evoluindo. Então, quando eu falo que o ser humano ele realiza a transformação nas paisagens pelo trabalho, eu estou falando que o ser humano ele realiza, ele pratica essa transição, esse trabalho através pela sua necessidade. Só um minuto aqui, deixa eu fechar o WhatsApp, senão ele não vai ficar quieto. Agora sim. Estão vendo minha tela, né? Por exemplo, eu tenho a necessidade de moradia. Então, pessoas vão transformar a paisagem através do trabalho para construir uma casas, prédios e por aí vai. Eu tenho a necessidade de atravessar de um lado do rio para o outro. O ser humano vai construir, vai transformar aquela paisagem e construir uma ponte através de técnicas para poder o que? Suprir aquela necessidade. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui é Xangai. Em 1990, olha como é que era aqui em cima. Não tinha nada, tinha poucos prédios, essa ilha estava toda aqui, ó. Não tinha nenhum prédio alto. Agora, Xangai em 2010. Olha a diferença. Olha a transformação que ocorreu na paisagem. E tudo isso por causa de quê? Para suprir uma necessidade. Então, nós temos que entender o quê? Toda transformação que ocorre na paisagem pelo ser humano é para suprir uma necessidade. Estão entendendo, gente? Hein, galera?
Sim. Sim, Sim. estão entendendo? Então vamos lá então. Por Sim. meio Sim. desse trabalho, aqui ó, muito importante ó, por meio do trabalho que os seres humanos modificam as paisagens, construindo, transformando, alterando constantemente o espaço geográfico. Aí vem um termozinho aí que eu já usei já ó, lá no início do ano, bem lá no início do ano, a gente estava em aula ainda, eu não sei se vocês lembram, espaço geográfico. O que é espaço geográfico? É tudo aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. Não, isso aí é paisagem. Paisagem é tudo que nós conseguimos ver, perceber através de nossos olhos e sentidos. A audição, o tato, mas espaço geográfico não é isso. O que é espaço geográfico? Quem lembra? Ninguém? É a Ninguém? relação do ser humano com a natureza para transformar a Perfeito. coisa. Abra um livro de vocês lá no módulo 4, na página 328. Lá vai estar uma definição do espaço geográfico. Olha só, a definição do espaço geográfico. E fala o seguinte: espaço geográfico é o resultado, é resultante, né, das relações entre a sociedade humana e a natureza. Ou seja, se existe uma relação entre a natureza e o ser humano, aquele lugar ali, aquela porção do espaço, eu vou chamar de espaço geográfico. Então, eu posso dizer que a escola é um espaço geográfico? Hein, galera? A nossa escola é um espaço geográfico? Sim. Sim, né? A casa de vocês é espaço geográfico? Sim. Vamos lá. A Sim. fazenda onde cultiva o arroz que nós comemos é espaço geográfico? Sim. Sim, né? Ou seja, vamos lá. Uma ilha Mas deserta a maioria é das espaço pessoas hoje em dia geográfico? não tá comendo arroz não, né? Por causa do preço. Não. É verdade, o arroz está caro. Uma ilha deserta é espaço geográfico? Não. No meio da Antártida é espaço geográfico? Não. Bom, Mais ou menos, porque tem alguns lugares que teoricamente, tem algumas ilhas, algumas bases de alguns países, por exemplo. isso mesmo. Ó, teoricamente, uma ilha deserta, no meio da floresta amazônica, onde ninguém tocou ainda, ou lá no centro da Antártida, do Polo Norte, não é espaço geográfico porque não teve uma relação direta do ser humano com a natureza. Porém, tem alguns cientistas já levantando que esses lugares também exercem influência, melhor, o ser humano exerce influência sobre esses lugares, através da poluição, através, por exemplo, da poluição atmosférica, que tá derretendo a Antártida, está abrindo um buraco da camada de ozônio. Então, mesmo que indiretamente, o ser humano está sim interferindo em esses lugares. Então, hoje no nosso mundo, praticamente todos os lugares é considerado espaço geográfico. Então, espaço geográfico é praticamente tudo, ok? Tranquilo, gente? Entendeu a relação, o que é espaço geográfico? Sim. Vamos lá, então. Agora, sobre essas atividades econômicas. Uma outra coisa que eu quero que vocês marquem lá no livro de vocês, mas não marca agora não, peraí. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. O crescimento da sociedade como nós conhecemos hoje, ela se veio através dessa transformação da paisagem, através dos recursos naturais. O ser humano aprendeu a extrair da natureza esses recursos. Não sei se vocês já estudaram isso em história, na época o ser humano era nômade, onde o ser humano vivia de um lado para o outro, onde ele não se fixava. Mas até que chegou um momento, o ser humano aprendeu, ele dominou a técnica de cultivar a agricultura. Isso. E daí então ele começou então a plantar seu próprio alimento, então ele se estabeleceu em um lugar. Ele não precisava agora ir de um lugar para o outro procurando alimento. Agora ele cultivava seu próprio alimento. Então é interessante perceber que o ser humano desde muito tempo aprendeu a tirar os recursos naturais da natureza. E esses recursos foi muito valioso
para o ser humano transformar cada vez mais. Se vocês vão aprender lá no 8º, 9º ano em geografia sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foram várias fases no qual o ser humano experimentou uma evolução na indústria. E você percebe em cada evolução dessa indústria que o ser humano ele foi avançando, ele foi melhorando a sua técnica e cada vez mais ele foi extraindo recursos da natureza com uma intensidade muito maior. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial não se tinha o uso intensivo do petróleo. Até que veio uma evolução da técnica e utilizou muito petróleo, onde todos os carros... Até porque antigamente, eles, antes de descobrirem o petróleo, eles utilizavam óleo de baleia, né? Eles matavam a baleia para pegar a gordura dela. Quem já viu o filme Moby Dick? Muito bom. Vi esses dias na Netflix, muito bom o filme. Eu também. Eu também já vi. Coração do Mar, coisa assim, o nome do filme. Ele fala sobre isso, ele tem uma parte que fala sobre esse óleo do de Coração baleia. do Mar. É muito interessante. Eu já vi uma vez. Então, você vê o quê? Que o ser humano, ele está sempre retirando da natureza, ele está extraindo da natureza esses recursos naturais. Então, é importante a gente estar sempre ligado. Olha só, agora no meio da aula, meus vizinhos resolveram ligar o som e ficar cantando Gabriel Pensador. Imagina só. Estão ouvindo vocês? Estão ouvindo aí? Meu Deus, não. Sim, sim. Tá novidade. Tão ouvindo. A gente chegou. Brincadeira, né? Aí eu quero que vocês anotem isso. Na página 329 do livro de vocês, tem um quadrinho amarelo falando sobre recursos naturais. Eu quero que vocês marquem esse livro, essa parte, para vocês estudarem para a prova. Então ele fala o seguinte, que recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender a necessidade das pessoas. Por exemplo, eu tenho a necessidade de um garfo, de uma colher. Então o ser humano ele vai lá, extrai da natureza o metal necessário para construir esse garfo, essa colher. Eu tenho a necessidade de me locomover, então o carro precisa de combustível. Então o ser humano vai à natureza, extrai o petróleo e transforma o petróleo em gasolina. Ou seja, o ser humano ele tem essa habilidade de pegar o recurso natural e transformar naquilo que ele quer. Ok? E esses recursos naturais eu posso classificar em duas partes. Pode falar? Desculpa, eu saí sem querer porque meu celular desligou sozinho. Não, tranquilo. Se você perdeu alguma coisinha, não se preocupa não que ele volta. Meu celular também desligou também, não sei porquê. Acho que os celulares não são muito compatíveis com o Zoom não, o aplicativo. Mas vamos lá. Eu tenho aqui os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Todo recurso natural eu posso classificar nessas duas áreas, por assim dizer. Os recursos naturais renováveis e os não renováveis. O que são esses recursos naturais renováveis? Quem foi que riscou a tela aí, gente? Apaga aí, por favor, aí, para não ficar feio. Bom, vamos lá. Eu tenho um recurso renovável. O que são eles? Recursos renováveis são aqueles que constantemente são renovados pelo ciclo natural do nosso planeta. Por exemplo, os ventos é um recurso natural que é inesgotável. A luz solar também é inesgotável. A água, pelo ciclo hidrológico, também é algo quase que infinito. A plantação, quando nós plantamos algum tipo de verdura, de alimento, tanto faz, essa plantação ela é quase que inesgotável, porque nós colhemos, tratamos a terra e plantamos novamente, ou seja, é algo natural. O vidro, o papel, ou seja, são recursos que nós retiramos da natureza e que a natureza ela consegue restabelecer, ela consegue renovar novamente. Esses recursos eu chamo de recursos renováveis. Já os recursos que não são renováveis são aqueles recursos que até a natureza ela própria produz. No entanto, ela pode levar
milhares ou até milhões de anos para renovar. Por exemplo, o petróleo. O petróleo que nós utilizamos agora, ele levou cerca de milhões de anos para poder virar petróleo. Ele era alguma matéria orgânica de algum dinossauro ou planta e ele acabou o quê? Se transformando em petróleo, em carvão mineral e em gás natural. Geralmente os recursos que eu vou colocar como combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Aí, como eu falei, eu tenho carvão mineral, eu tenho petróleo, eu tenho gás natural. Esses recursos, eles não se renovam. Esses recursos, eles se esgotam com o tempo. Então, nós precisamos achar uma outra forma, um outro meio, um outro recurso para poder estar substituindo eles. O que o pessoal está tentando fazer é que para substituir petróleo, gás, essas coisas, começarem a usar tudo energia elétrica, né? Sim, então, mas só que para nem toda energia elétrica eu consigo utilizar por meio de hidrovias. Quando eu tenho quando nós tivemos na semana passada a usina hidrelétrica, eu consigo utilizar essa usina hidrelétrica e fazer energia praticamente infinita pela força da água. Mas tem lugares que não tem água suficiente para fazer uma usina hidrelétrica. Então eles acabam utilizando o quê? As termoelétricas ou usinas nucleares, que acabam utilizando esses combustíveis fósseis ou recursos que são limitados, que não são renováveis. Bom, Como o senhor falou daquele negócio de que o sol é um negócio renovável, aqui na minha casa tem painel solar. não entendi. Sua casa tem o quê? Painel solar. Ah, tem energia solar, show de bola. A energia do futuro vai ser energia solar, vocês vão ver só. Provavelmente na casa de que vocês estiverem morando quando vocês forem adulto, vai ser energia solar. A energia do futuro é energia solar. Não tem outra. Bom, vamos lá. Porque é basicamente só botar uma placa e acabou. E a economia é muito grande. A economia é muito grande. Minha próxima casa vai ter painel solar. Não, eu tô falando assim, provavelmente a casa de vocês no futuro, quando vocês forem adultos, forem morar sozinhos, ter família, então, provavelmente vocês irão colocar energia solar porque é a tecnologia do futuro. Mas vamos falar. Recursos naturais, eu vou falar por meio dos recursos. Agora, vou falar dos recursos naturais, mas como que o ser humano utiliza e alguns recursos que nós utilizamos e até muitas vezes degradamos. O recurso natural hídrico, vamos falar agora. O recurso natural hídrico é toda a parte que envolve a água, que envolve o recurso natural, lagos, rios, oceano, córregos, lençóis freáticos, ou seja, tudo que é ligado à água. Só que tem um problema. Com o uso do ser humano, como o ser humano utiliza muito, acaba prejudicando. O ser humano não cuidando, acaba poluindo todos esses recursos hídricos. Ou seja, o trabalho que o ser humano realiza para suprir as suas necessidades está acabando que poluindo, degradando esses recursos hídricos. Aí eu tenho algumas imagens, ó, esgoto jogado nos rios e lagos. Eu tenho o desperdício de água. Quem nunca viu uma tiazinha lavando a calçada com a mangueira? Isso com a tiazinha não somos nós. Os peixes mortos por conta da poluição, garrafa PET, ou seja, todos os recursos hídricos, eles acabam sendo prejudicados por conta do uso, por conta do mau uso que nós utilizamos, nós realizamos essa transformação na paisagem. Professor, Pode falar. tem até um exemplo disso. Eu acho que a maioria das pessoas já viu nesse filme o Wall-E, que a gente poluiu tanto o mundo que ele não dá mais para viver. Sim, é verdade, verdade. Aí nós temos o quê? O recurso da água, o recurso hídrico, ele é praticamente infinito pelo ciclo da água. No entanto, por esse mau uso, por estar sempre assoreando, sempre prejudicando, sempre poluindo os rios e os lençóis freáticos, nós temos uma grande possibilidade de acabar totalmente o uso, acabar totalmente com esse recurso natural. Então, é bem essencial que a gente passe a cuidar desse recurso. Oi, pode falar.
Eu até tive uma ideia para tentar retirar a poluição de garrafas PET. Não sei se funcionaria, porque depende muito do mundo. Como dizia a ideia de tropia, a tropia só não pode ser atropia porque os cidadãos nunca conseguirão. Mas, enfim, a ideia seria as companhias que fazem materiais de robótica ou algo parecido reciclassem as garrafas para fazer elementos como brinquedos ou até computadores. Então, o plástico, ele é 100% reciclável. Então, a ideia mesmo é estar reciclando. O problema, o quê? O problema é que a sociedade, vou falar, a gente, não temos essa consciência de reciclar. Me diz aí, quem aqui da sala recicla, ou melhor, separa o seu lixo? Perde o tempinho lá de separar, bota lá produtos plásticos, papel, vidro, lixo orgânico. Quem é que tem essa preocupação? E mesmo assim, quem é que faz isso e acaba o quê? Jogando no lixo, só que no lixo chega lá e eles juntam tudo. Esse é o grande problema dessa reciclagem. A reciclagem, ela é essencial, principalmente de garrafa PET, de papel. O problema é que a sociedade ainda não entendeu essa importância e não faz essa alteração. Olha só, duas pessoas levantaram a mão. Foi a Maria Tereza e um motoê que eu não sei quem é. Então, essa reciclagem é algo que é possível, é algo que nós conseguimos realizar. É somente a sociedade ter essa consciência. Aos poucos, a sociedade está começando a ter essa consciência de mudar, de preservar. Eu acredito que com o passar do tempo e a sociedade ver que realmente está acontecendo coisas muito estranhas com a natureza e não tiver chance, aí sim, o problema é quando é que a sociedade vai perceber isso e tomara que não seja tarde demais. Bom, continuando aqui a nossa aula. Um outro recurso também que ele é renovável e que pode ser prejudicado pelo trabalho do ser humano é o uso do solo. Que é isso? O solo, gente, ele é o resultado de uma lenta e gradual fragmentação das rochas. As rochas elas vão quebrando, cada ela em pedaços menores, até formar a areia que nós conhecemos no solo. E esse tipo de solo, ele leva milhões de anos para se formar. Só que o uso do ser humano pela agricultura ou poluindo, isso pode acabar com o solo em poucos minutos, em poucos dias ou em poucos anos. Pode acabar limitando. Toda vez que eu retiro a cobertura original do solo, eu acabo deixando esse solo desprotegido. E pode, com a ação da água da chuva, pela erosão dos ventos, da chuva e tudo mais, pode aparecer ravinas. Olha só, esses buracos aqui. Eu posso deixar uma área, criar um deserto. Esse é um processo chamado de desertificação, um processo no qual aquela área, aquela região vai virar toda ela um deserto. Eu posso, por exemplo, deixar o solo muito ácido. Esse solo ácido, ele vai prejudicar as plantações e tudo mais, então acaba prejudicando muito o solo. Isso acaba voltando para a gente. Então, um outro recurso natural no qual o ser humano prejudica através do seu uso, através da poluição, é o uso dos solos. O outro recurso aqui que eu queria falar com vocês também são os recursos minerais. Esses recursos minerais, muitos deles, a maioria, eles não são renováveis. Por exemplo, o ouro, o diamante, o calcário, as pedras preciosas, todos esses recursos naturais que nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, no computador, no celular, no papel, tudo que nós utilizamos recursos minerais. E por esse motivo, por nós estar sempre utilizando, estar sempre precisando, a demanda aumentou muito, então o ser humano está tendo que extrair muito desses recursos da terra. E isso vai acabar o quê? Prejudicando, porque isso é algo que interfere diretamente
no uso do solo, diretamente em outros recursos, como por exemplo a água, porque é utilizado muita água para separar o ouro da rocha, então se utiliza muita água, então é algo que pode ser realmente prejudicado pelo uso, pelo trabalho do ser humano. O ser humano, através do trabalho, da técnica, altera muito a paisagem, retirando esses recursos minerais da natureza que nós utilizamos no nosso dia a dia. E por último aí, mas não tão menos importante, o uso da fauna e da flora também. Por exemplo, quando eu utilizo as plantações, o cultivo, ou eu retiro, por exemplo, a cobertura original do solo, a floresta, para estar plantando ou criando pastos. Se você reparar agora, lá na Amazônia, que você liga o quê? O que mais tem? Incêndios, queimadas, derrubadas, ou seja, e isso está acontecendo, essa transformação na flora e na fauna está ocorrendo para o quê? Porque o ser humano ele necessita transformar aquela paisagem para suprir uma necessidade, a necessidade do lucro, a necessidade da fome, a necessidade de ter mais poder, ou seja, são necessidades que o ser humano acaba obtendo e através do trabalho ele acaba realizando uma grande transformação na paisagem no qual nós conhecemos. Tranquilo, gente? Ficamos por aqui.